A Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia, na última terça-feira, dia 29, publicou uma nova portaria onde reclassifica o município de Rolim de Moura na fase 2. O município de Rolim de Moura e mais 3 municípios de Rondônia retornam para a fase 2. De acordo com o secretário de Saúde, Daniel Alves Tomás, esse novo decreto houve algumas mudanças e que precisa do apoio da população. Fecha hoje, abre amanhã, isso pode, isso não pode, o meu comércio pode abrir, o outro pode ficar fechado. Temos semelhanças de comércios, entendimentos do que é um comércio, o que é o outro, e aí isso altera e vai problematizando tudo. Que a fase 2 mudou um pouco do que ela era logo no começo da pandemia, então foi acrescentado algumas coisas que podem ser feitas dentro dessa fase 2, e a princípio o que de mais muda da fase que nós estávamos da 3 para 2 é os clubes recreativos, balneários, festas, eventos com mais de 10 pessoas, os campos de futebol, os campos sintéticos, né, do esporte. Então isso que altera, a grosso modo, os bares. Mas quando a gente diz bar, é do bar mesmo, daquela razão social da pessoa ser o bar, né? Então tem que ter esse cuidado, às vezes, até de dizer assim, mas o bar X está fechado e o bar Y, mas às vezes ele não é um bar, ele é um restaurante, é uma lanchonete. Então tem essas diferenças e acaba tendo essas divergências disso. Durante a coletiva de imprensa, Janaína Travassos, da epidemiologia, reforça o pedido à população. Cuidado, pois houve aumento no número de infectados. A população ela tem a ilusão de que a pandemia está em controle, né? Ou seja, que a pandemia terminou, continua se aglomerando. E o reflexo disso, eu falo quanto epidemiologia mesmo, é o aumento de casos após feriadões, né? Feriados prolongados, o aumento de casos em relação a alguma data comemorativa. Nós, depois de uma testagem que nós realizamos aqui juntamente com o Estado, nós chegamos a um aumento de casos enorme e também aumentou o número de óbitos. Nós hoje chegamos a 20 casos, né, 20 óbitos na nossa cidade. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas é tão pouco. Não é pouco, não é? Essas 20 pessoas, elas tinham família, elas tinham amigos, elas eram muito importantes para alguém. O diretor da Vigilância Sanitária, Arildo Santos, ressalta que essas medidas de prevenção são importantes e que a população precisa colaborar. E intensificar essa fiscalização mais central, né? Porque os bairros, eu acredito que a Polícia Militar vai nos ajudar bastante. Porém, continua da mesma forma como estava antes, no sentido de aglomeração. A gente não consegue realmente, a população ainda não entendeu que a pandemia não terminou, que ainda nós temos um vírus circulante que ainda está adoecendo muita gente e que realmente a população tem que entender que essas festas, ela tem que dar um tempo até que a gente consiga um remédio, uma vacina, alguma coisa que pare esse vírus. Se a população não cumprir com as normas do decreto, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária estarão autuando e fazendo cumprir as regras. Qualquer instituição de fiscalização, municipal, estadual, federal, tem atribuição, tem o poder dever de impedir que as normas sejam descumpridas. Lógico que esse ano de muito trabalho, de muito amadurecimento e do trabalho sempre integrado, diga-se de passagem, já foi mencionado aqui, nós conseguimos compartimentar várias responsabilidades. Então, a Polícia Militar realizou um tipo de registro, o Corpo de Bombeiros tem uma outra atribuição, é um outro registro, a Vigilância Sanitária, assim por consequência. Mas identificando uma aglomeração, qualquer dessas instituições tem atribuição de evitar que isso aconteça, prevenir que isso aconteça, reprimir que isso aconteça. Lógico que nós fazemos isso com muita parcimônia, né, com muita tranquilidade, não está ninguém satisfeito do que nós vivemos, todos nós somos afetados por isso. E repito, há muita integração. A Polícia Militar, sobretudo a Polícia Militar, pelo que faz, ela representa força pública. Então, nós temos pouquíssimos relatos de fiscais municipais terem sido desrespeitados, e quando foram,
a Polícia Militar esteve presente para garantir que eles fossem respeitados. Nessa reclassificação, ficou determinado também que os comércios terão limites em números de clientes para o atendimento. O Corpo de Bombeiros é responsável pela fiscalização do público dos estabelecimentos. Então nós temos lá no decreto que os estabelecimentos comerciais eles devem respeitar a norma de 40% do público total, né? Então, inclusive, os proprietários eles devem procurar o Corpo de Bombeiros para fazer a impressão do seu certificado com o público permitido para aquele local. E o proprietário deve pegar esse certificado e colocar em local visível, para que quando os demais órgãos de fiscalização forem ao estabelecimento, eles possam visualizar de forma rápida e fácil quantas pessoas podem estar dentro daquele local e verificar se o proprietário está cumprindo ou não. Então é só ir ao Corpo de Bombeiros e nós fazemos ali de imediato a impressão desse certificado com esse público permitido.